Pronto, Lucas, tudo bem? Então, cara, eu estou aqui com teus resultados, certo? No caso seria essa tabela aqui. Deixa eu voltar tudo aqui. Aqui eu estou com a tua tabela com os valores que o Noah mandou. Eu vou fazer aqui mesmo porque os valores já estão do jeito que eu gostaria que estivesse. Então, basicamente é o seguinte: existe a maneira de fazer a ANOVA por aqui, só no Excel, que é como eu faço. E tem também essa tabelinha aqui que eu vou te passar, que é uma tabela já pronta que o pessoal usa. E o que você precisa fazer aqui é simplesmente colocar seus resultados, como eles já estão aqui colocados, e aí ele vai te dar aqui a ANOVA e o teste de Turing que está aqui, certo? Porém, no Excel, que eu faço para conferir se aquela tabela tá certa, eu venho aqui nessa opção de análise de dados. Né? Se o seu Excel não tiver, eu acredito que você possa vir aqui em arquivo, opções, aí você vem aqui em suplementos, e aí você vem aqui em ir. Aí vai aparecer aqui, ó, ferramenta de análise. E aí você clica em OK e ela aparece aqui. Aí você vai clicar nela. E aí vai aparecer aqui vários métodos estatísticos para fazer. Eu não sei se esse teste T aqui seria o teste de Tuck, mas eu não sei qual desses três seria. Então, por isso que eu faço aqui só a nova para conferir os resultados de lá e eu uso a tabela daqui porque eu acho mais bonita do que a tabela de lá. Enfim, mas tabela é tabela, você pode botar de jeito que você quiser. Então você escolhe aqui fator único, né, a nova de fator único, que é a que a gente usa. E aí você vai colocar aqui o intervalo de entrada, você seleciona a tabela com os seus rótulos, no caso aqui seria 20%, 30%, 40%, 50%, não sei quais os rótulos que você quis botar aqui. Eu selecionei até o 10 porque é onde tem todas as amostras, né? Essas três aqui de baixo eu não coloquei. Mas isso aí é só para você ver como seria para fazer e depois você faz. Você vai dizer que os valores estão agrupados em colunas, né? Como estão aqui, e que os rótulos estão na primeira linha. Seria essa linha aqui, a primeira linha que você selecionou. Esse alfa seria o seu nível de confiança, né? No caso seria 95%. E aí, o intervalo de saída, eu seleciono, por exemplo, aqui, para a tabela já sair aqui. Você aperta em OK, e aí pronto, ele vai te dar aqui a tabela da ANOVA, mostrando o grau de liberdade, né, entre os grupos, dentro dos grupos e o total, e o seu F calculado, o valor P e o valor do F crítico. Né? Esse valor P indica se a sua conta aqui ficou dentro do nível de confiança, no caso ela tem que ficar menor do que 0,05, que é aquele alfa que a gente botou. A gente vê aqui que está vezes 10 a menos 8, então está muito menor do que 0,05. Né? Então seus valores estão confiáveis, estão bem calculados. O F calculado aqui, 16,79, deu muito maior do que o F crítico. Isso indica que existe sim diferença entre os seus grupos tratados. E para isso agora você vai fazer o teste Tuck. Aí você copia só os valores que você usou, vem na tabela aqui do teste Tuck que eu te falei e dá um copiar aqui. E aí ele vai já fazer a conta para você. Eu geralmente confiro se a conta está certa. Como é que eu confiro se a conta está certa? Eu bato os resultados com a conta que eu fiz do Excel aqui, ó. Essa tabela aqui seria a nova. Você pode ver aqui, ó, 16,79, 16,79, 2,59, 2,58 aqui. Os graus de liberdade aqui estão todos certos, ó. 4, 45, 49. E o teste de Tuck agora seria essa tabelinha com essa tabelinha. Vai me dizer quais desses grupos aqui apresentam diferença entre si, né? Comparando 2 a 2, né? As médias. Nada mais é do que você fazer a diferença entre as médias desse com esse, 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 de todos os grupos entre si, e elas têm que dar maior do que um certo valor, no caso um tal de um DMS, que ele é calculado com base nesse valor Q, que é tabelado, que vai depender do grau de liberdade e do seu número de tratamentos, que no caso seu número de tratamentos é 5.
porque você tem aqui do A até o E, né? Cada grupo desse é um tratamento que você fez, é um tipo de condição. Ah, só lembrando, a ANOVA, ela tem essa hipótese, né, de que as médias são iguais, e quando esse F calculado dá maior do que esse F crítico, essa hipótese é negada, ou seja, as suas médias não são iguais. Então você nega ou rejeita a hipótese de que as médias são iguais. E aí por isso que você faz o TUC, para descobrir qual das suas médias ou qual dos seus tratamentos são diferentes um do outro. O teste TUC, nessa planilha, era para ele fazer automático. Porém, a tabela aqui, ó, se você ver, tem a tabela do F, que é para você calcular esse F crítico aqui, que ele já puxa automaticamente da tabela. Esse 2,59, ele vai depender do grau de liberdade daqui dos seus tratamentos e do resíduo. Então, você viria na tabela F aqui, ó, teria o nível, né? Você vem aqui no seu grau de liberdade, do número de tratamentos, e o grau de liberdade do resíduo. No caso, o seu seria 45. Se não existir na tabela, você faz uma interpolação entre os dois que existem, igual a pessoa fez aqui, e selecionou aqui o grau de liberdade do número de tratamentos, que seria 4. Seria essa coluna aqui que você faz, 45 e 4. Para essa daqui, você tem que usar o grau de liberdade aqui do resíduo e o número de tratamentos, que seria a quantidade de tratamentos que você fez. No caso, você viria aqui, número de tratamento seria 5, você tem 5 colunas lá, e 45 foi o seu grau de liberdade. Se não existir na tabela, você interpola, né? Como a pessoa fez aqui, descobriu que é 4.025. Você vem aqui nessa tabela e digita aqui 4.0,25. E aí, ele vai calcular o DMS, que seria 0,17, e aqui vai ficar em vermelho quais são as colunas ali que apresentam diferença uma entre a outra, né? Entre elas, duas a duas. No caso, aqui, o seu valor de A não tem diferença com ele mesmo, obviamente, ele é igual a ele, e ele não apresentou diferença entre o B. Então, os grupos A e B, em média, são iguais, estatisticamente falando, certo? Com a confiança de 95% de certeza. Porém, o seu A e o seu B, tanto o grupo A quanto o grupo B aqui, ó, eles apresentam diferença com o C, com o D e com o E. Então, obviamente, o grupo E vai apresentar diferença com o A, com o B, com o C, com o D, né? Só não vai apresentar diferença com ele mesmo. E aí, isso você pode discutir. No seu artigo, você põe essa tabela da ANOVA, né? No caso, eu particularmente gosto de usar essa porque ela é mais bonita. Você copia aqui, ela fica bem certinha no seu Word já, só apertar Ctrl C lá e Ctrl V. Essa aqui eu não gosto muito do design dela, mas é a mesma coisa. Você vai colocar essa tabela aqui dos parâmetros do teste TUC, certo? E vai colocar essa tabela aqui do teste TUC. Cada A, B, C, D seria exatamente os seus grupos aqui, ó. Que também está A, B, C, D, E por coincidência, né? E aí você sabe quais são esses grupos. Você substitui aqui, 20% de fibra, 10% de fibra, 40% de fibra, e substitui aqui também. E aí no seu artigo você vai pôr a ANOVA, vai pôr essa tabelinha aqui dos parâmetros de TUC e vai pôr aqui o resultado de TUC. E aí, com base no resultado da ANOVA, você vai dizer que rejeita as hipóteses de que as médias são iguais, né, porque o F calculado é maior que o F crítico, com 95% de chance de certeza. Essa tabela aqui ela não mostra o valor P, que é esse valorzinho aqui, que eu gosto de deixar ele. Ele é bem importante, então por isso que eu uso essa tabela também. Então, só pelo valor F ser maior que o valor crítico, com um valor P de 1,72 vezes 10 a menos 8, que é menor do que 0,05, confirmando que com 95% de certeza as médias não são iguais, ou seja, existe diferença entre esses grupos, e aí com o teste TUC, que seria essas duas tabelinhas aqui, você mostra quais os grupos que apresentam diferença entre si. Então, basicamente, é isso que o Sérgio quer que você faça. Aí teria o Weibull também, que eu não sei se você sabe fazer. Existe uma planilha que eu uso aqui que é bastante desorganizada, que na verdade ela está usada, eu só faço substituir os valores igual eu fiz aqui.
né, que é uma planilha do Braga, do Fábio Braga. Eu pego a planilha e coloco os valores, ela já me dá o gráfico, eu arrumo direitinho do jeito que eu quero e coloco no artigo, os parâmetros e o gráfico. Então, se você tiver dúvida também, eu posso lhe passar essa tabela, se você já não tiver. Mas espero que tenha ficado claro aqui o negócio da Nova. É só isso, você não vai precisar fazer aquelas contas que a Andressa e o Raí tiveram que fazer na disciplina. Não sei se você fez na disciplina lá de técnicas de experimentos, uma coisa assim, com a Laels. Na verdade, eu nem sei fazer esses cálculos aqui da soma dos quadrados, quadrado não sei de quanto aqui, tem que fazer essas contas tudinho. Seria basicamente esses parâmetros aqui que a tabela está fazendo, a soma dos quadrados aqui, faz o total, substitui aqui e aí faz as contas. Eu simplesmente coloco os valores aqui e uso a tabela e interpreto a tabela, que é o que você vai precisar saber no final. Se ficou alguma dúvida, você me fala. E se ajudou, dá like no vídeo, se inscreve no canal e é isso aí. Valeu!